vida. Estamos dando início a mais uma aula de discipulado com homilética, tá? Esse curso é uma preparação não só de discípulos, mas também de obreiros para a obra missionária do Rei Jesus. Então a gente agora vai dar início a essa aula. Todos acharam aí o local? A gente vai encontrar lá embaixo, quase no final da página, o nome: Meios para Regeneração. Todo mundo já deve saber o que é regeneração, né? Que a gente leu no começo, né? No começo da aula, dessa disciplina, tá? Então, quando você tiver dúvida de alguma coisa, está bem esquecido, você volta lá na apostila, volta lá no começo da disciplina e lê o que significa, tá? Para que um dia, quando alguém te perguntar lá fora, você saiba responder. Alguém me perguntou: vai ter prova, professor? Prova literal? Não, vai ter prova prática aqui dentro. Todos nós, aqui dentro, vamos treinar aqui dentro. A gente vai treinar aqui dentro, toda a prova vai ser feita na prática aqui. Aí, alguém pergunta: então eu não vou passar. Aí eu digo para você: só em você estar nesse curso, você já foi aprovado. Porque quem te aprova não é o professor. Certo? Então, o que Deus quer de você é o quê? Lugar. A tua atenção. A tua entrega. Você se entrega para Ele e está aprovado. Certo? Quando eu era novo convertido, eu já ganhei alma para Jesus falando errado. Você está entendendo? Deus da graça. Você não sabe nem pregar direito, mas a alma se converte, porque falou de Jesus. Entendeu? Então, eu não sabia nem falar direito, mas eu tinha vontade de ganhar alma. Aí Deus usava e salvava a alma. E depois o cara me dizendo como foi aquilo, né? A alma salvou. Então, é só abrir a boca. É só se entregar para Jesus. O próprio Espírito que Ele vai fazer a obra. Vamos lá. Glória a Deus. Posso ler? Meios para a regeneração. A obra do Espírito Santo. Então, a gente está estudando os meios para a regeneração. Então, um dos meios é a obra do Espírito Santo. Vamos ver João 3 e 5. É bem eu que você viu, bem pertinho, só para tomar página. Jesus respondeu: na verdade, digo, que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Certo? 3 e 5. Ele disse que aquele que não nasceu da água e do não pode o quê? Então entende bem. Quando ele diz assim, olha, aquele que não nasceu da água, a água simboliza a palavra. Diga comigo: água simboliza a palavra de Deus. Certo? Então, Jesus uma vez ele se levantou em uma recepção, em uma reunião com ele e seus discípulos, e ele foi lavar os pés de seus discípulos. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, eu não vou deixar que o Senhor meu mestre lave meus pés. Ele disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E aí Pedro disse: então me lava dos pés e cabeça. Aí Jesus disse: não, tu já estás lavado. Tu já estás lavado. Pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra, ela nos lava. A palavra simboliza a água. Então aqui no caso, quem não nascer da água, ou seja, quem não nascer da palavra e do Espírito, esse Espírito é do homem ou é de Deus que está aí? Por que ele é de Deus? Porque tem um E maiúsculo, certo? Então, quem não nascer da água, palavra de Deus, e do Espírito de Deus, Santo, não pode entrar no reino de Deus. Que quer dizer que você tem que ser lavado pela palavra e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A transformação é aqui, ó. Aqui. Por quê? Porque você tem o seu espírito humano. Nós temos o nosso espírito humano, espírito de vida, espírito humano, espírito que nos faz viver, certo? O sopro de Deus nas nossas narinas. Nós temos esse espírito humano. Mas quando recebemos a Cristo, quando ouvimos a palavra e fomos lavados pela palavra e nascemos de acordo com a palavra, veio o Espírito Santo de Deus e casou com o nosso espírito, fundiu-se. Quer dizer, o Espírito de Deus com o nosso espírito tornou-se um. De forma tal que a nossa carne deseja as coisas antigas
e manda impulso para o nosso espírito humano, que é o pensamento. E o Espírito de Deus que está fundido com o nosso espírito humano nos faz combater e vencer os desejos da nossa carne. Certo? Quem está entendendo, diga amém. Certo? Então, se tiver dúvida, pergunte. Então, quem não nascer da água, palavra, e do Espírito, transformação, renovação do entendimento. Espírito que é santo, santidade, santificação, pureza. É isso que Deus requer de nós. Você vai errar? Vai. Você é falho? É. Você nunca vai alcançar a perfeição aqui na terra, só no céu. Saiba disso. Você sempre vai errar, mas não porque você quer. Você vai errar acidentalmente. A tua natureza caída, ela erra sem você querer, muitas vezes. Às vezes a gente pega até dormindo, tá? Sonhando com coisas que a gente não era para estar sonhando, mas sonhou. Pede perdão quando se acordar. Então, quem não nascer da água e do Espírito. Então isso é o quê? Uma regeneração. Por quê? Antes de nascer da água e do Espírito, a água é o quê? Então antes de nascer da água, que é a palavra, ou seja, antes de ter ouvido a palavra de Deus, que simboliza a água também, tá? Nós éramos o quê? Pecadores, impuros, imundos, cebosos diante de Deus. Mas aí a gente ouviu a palavra e fomos o quê? Lavados. E recebemos o Espírito e fomos transformados. O que é que quer dizer com isso aí? Quer dizer que antes de sair, a gente não tinha como, a gente não dava nenhum prazer a Deus. Então, isso daí que aconteceu com a gente foi uma regeneração. Por quê? Quando a gente ouviu a palavra, a gente não era pecador, ouviu a palavra e disse: eu sou um miserável pecador, eu preciso de Jesus. Aceitou Jesus. De presente, ganhou o quê? O Espírito Santo. Então houve uma regeneração no corpo e uma regeneração na mente. Certo? Regeneração é o quê? É uma renovação do seu ser. Tá? Nosso corpo de carne, nossa carne continua velha, do mesmo jeito. Mas o nosso ser interior, a nossa alma, ela foi resgatada, foi lavada, foi salva, certo? E a nossa mente foi preenchida por uma renovação que veio direto de Deus, que é o Espírito Santo dele, certo, pessoal? Então, a gente foi o quê? Regenerado. Quer dizer, voltar atrás. Generado, de geração, ou seja, você foi gerado novamente, ou seja, você nasceu de novo. Você nasceu da água e do... Certo? Deu para entender esse versículo que a gente leu? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Vamos lá. Vamos andar. A obra do Espírito Santo em nós. Está lá, né? Vamos lá. A palavra de Deus, ela também faz parte da regeneração da nossa vida. A palavra de Deus, vamos ver? A palavra de Deus, Tiago 1:18. Vamos ler. Tiago, lá no final, perto do Apocalipse, você vai achar Tiago, depois de Hebreus. Tiago 1:18 diz assim, vou ler para você. Segundo a sua vontade, ele nos o quê? Gerou. Pela o quê? Palavra da verdade. Para que fôssemos como primícias das suas o quê? Criaturas. Está vendo a explicação? É aquilo que eu digo para vocês. Quando você não entender um versículo, a sua Bíblia sempre de estudo, ela vai mandar você para outro. Aí você começa a entender. Veja que esse versículo aqui está explicando melhor o primeiro, que ele deu a explicação da sinal que não pode entrar no reino de Deus. Aqui está explicando melhor. Alguém diz, alguém diz, segundo a sua palavra, está falando de Deus, segundo a sua palavra, ele quem? Deus, nos gerou, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Jesus, certo? Para que fôssemos o quê? Como o quê? Primícia das suas. Primícias é o quê? Primeiro lugar, tá? Nós somos primeiro lugar para Deus em tudo. O prazer de Deus está em nós. Ei, o prazer de Deus está em nós. Você pensa que você, às vezes, porque erra,
dá um vacilo, você pensa que Deus deixou de te amar, que Deus não está mais ligando para você, ou que você está desapercebido. Está não. Está não. Quando você erra, aí Deus passa a ter mais cuidado com você, para que você não venha errar de novo. O que é que acontece quando seu filho erra e dá uma falha? Você corrige ele e deixa ele à vontade de novo? Não. Você vai vigiar agora. Se nós que somos seres humanos fazemos assim, Deus, como é que é? Que tem todo recurso e todo poder. Então, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Todos nós somos criaturas de Deus. Só que nós agora temos um privilégio. Nós somos filhos de Deus. Amém? Não deixe de fazer pergunta. Se tiver dúvida, levanta o dedinho, tá bom? Estamos numa aula, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui a regeneração. Ainda tem outro versículo, né? 1 de Pedro 1, 23 a 25. Quem pode ler? Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, que pôs a erva e caiu sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Certo? Então, está dizendo aqui que sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de viva que permanece para sempre. Então, ei, semente incorruptível, o que quer dizer isso aí? Semente corruptível. Qual é a semente corruptível? A semente do homem. Eu nasci, eu fui gerado pela conjunção da minha mãe e do meu pai. Tá? Mas eu sou uma semente do meu pai e da minha mãe corruptível. O que quer dizer isso aí? Uma semente que degenera, que morre. Tá? Mas a semente da qual agora nós fomos gerados não foi do nosso pai e nem da nossa mãe, foi a semente de Deus que nos gerou. Aí essa semente ela é incorruptível, quer dizer isso aí, nós fomos gerados para nunca mais morrer, é só não voltar para o pecado, certo? Nunca mais a gente vai morrer, nunca mais, é só permanecer obedecendo a Deus, tá? Errou, reconhece o erro, pede perdão e te põe de pé. Nunca desista, porque o diabo ele quer fazer isso. Você errou. Não tem jeito para o diabo, mas para todos nós tem jeito. Você pode ter cometido a maior atrocidade da face da terra. Deus está pronto para te perdoar. Agora saiba que se você comete um pecado porque você quer, vai ter uma cobrança com você. Vai ter vai ter um juízo com você ali, tá? Por quê? Porque o diabo viu e ele vai dizer, olha, se eu tenho uma filha, ela está na escola, aí chega alguém da escola, professor, alguém lá e diz, ó, sua filha está bagunçando lá na escola, eu vou ter que chamar minha filha na grande, ela vai ter que ser castigada de alguma maneira, ela vai ser chamada a atenção. Dependendo do grau de perturbação dela lá na escola, é que eu vou decidir se eu vou conversar com ela ou se eu vou conversar e vou açoitá-la. Isso é filha, qualquer um. Certo? Então, assim é Deus. O diabo vai chegar até o filho que está lá na escola, que é do igreja. Está na igreja, na escola lá, mas está fazendo bagunça. Aí Deus vai me corrigir. O açoite vai descer. Eu não sei como é o açoite de Deus, não. E muitas vezes o açoite de Deus é simplesmente ele deixar você. Ele não bate, não, ele deixa. Porque tem um monte de demônio aí querendo trabalhar para Deus. A fim que Deus diga assim, vai ali, Deus permite que demônios agem. Quer que Deus fazia com o seu povo quando ele desobedecia a nação de Israel? É notório, eles tudo sabem muito bem. Ele trazia o rei da Babilônia.
Aí morria gente, morria criança, levava preso, era um saceiro, ele trazia os inimigos. Quando o povo desobedecia, Deus entregava os inimigos. Quem é os inimigos? Os demônios. Não é diferente hoje. Se obedeceu, Deus não vai descer com a vara para açoitar você não. O açoite de Deus é simplesmente deixar você pagar o seu preço. O preço da sua desobediência. Você não quis? Você não escolheu? Então agora paga o preço. Aí quando Israel se convertia, se arrependia, aí Deus chegava e trazia de volta. Vai levar tempo. Então eu não quero sofrer prejuízo, eu quero crescer, eu quero prosperar. Eu não quero perder o que eu já ganhei. Levou tanto tempo para chegar até aqui, tentado eu sou, você também. O que a gente pode fazer é não ceder. Certo, pessoal? Vamos ceder, não? Luta. Tá? Você não é mais escravo do pecado, não. Você só cede se você quiser. Ele não manda mais de você. A vontade de Deus, você faz se quiser. Antigamente não, o diabo estava dentro de você, dentro de mim. Então ele dominava a gente, ele levava a gente para pecar. Agora mais não, é o Espírito Santo que dá. Você pega se quiser. Então, quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Só diga amém, já expliquei o que é amém, né? Só diga amém se entendeu. Se não entendeu, pergunte. Vamos lá. A vontade de Deus faz parte da nossa regeneração. Vamos ver? Vamos ler? João 1,13. O Evangelho. Evangelho 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A vontade de Deus. Certo? Nós não somos salvos pela vontade de A, de B, de mãe, de painho, de manhinha. Não. Nós somos salvos, gerados pela vontade de Deus. Certo? Então, entendamos que se você é alguém, se você hoje é salvo, agradeça a Deus, porque foi Deus. Você está aqui hoje por causa da vontade de Deus. É Deus que quer. Foi Deus que quis que você estivesse aqui hoje salvo. Então, cuidado, homem. Sério. Ó, teus amigos que não são crentes, tem inveja de vocês, só vai dizer. E a tua santidade, a tua obediência à palavra, incomoda ele só não vai dizer. Você não sabe o que está acontecendo dentro da pessoa que te conhecia antes e te conhece agora. Você não sabe, é uma perturbação terrível. É um incômodo. A pessoa fica olhando, sabendo que tu é uma tristeza. Era cheio de cão mesmo. E agora a pessoa vê tudo que é tudo todo, né? Igreja, louvor, só as coisas divinas, santificando. Incomoda, mano. Incomoda. Isso lá na frente vai gerar o quê? Salvação. Teus amigos vão procurar Deus, talvez nem te digam em se converter. Eu tenho um amigo que ele era espírita, e a virtude do testemunho que eu dava para ele, e outros clientes também, que ele falou para mim, ele se converteu, aceitou Jesus escondido. Espírita. E dizia para mim, eu sou espírita. Mas que ele dizia para debochar mesmo. Mas um dia ele foi aceitar Jesus escondido. Virou crente escondido e eu não sabia. E depois que ele aceitou Jesus, ficou um bom tempo sem eu saber. Aí ele se desviou. Sem eu saber também. Aí caiu. O diabo entrou por 2 pés lá dentro. Aí ele caiu nas dívidas. Aí não conseguiu se segurar do movimento para se matar. Foi socorrido, conseguiu escapar, voltou para casa. No segundo dia foi socorrido de novo, dando sangue. Mas na maca, entrando para a sala de cirurgia, ele encontrou um crente no caminho que perguntou e disse que quer voltar para Jesus. Aceitou Jesus de novo e morreu. Foi para a glória. Só fui saber isso depois que ele foi enterrado. A irmã dele foi quem contou para a gente. Então, testemunho. A sua vida
salva de outras pessoas. Tá? Dê testemunho. Seja um crente educado. Seja um crente que as pessoas sintam prazer em você. Hoje, eu estava tão cansado que eu estava sem paciência. Né? Para eu vir para cá hoje, eu tive que dormir 30 minutos no carro de um amigo que eu vinha, da cidade. Tive que tomar um açaí do Guaraná. Estou aqui em pé porque eu tomei um açaí do Guaraná para... Mas eu não ia tentar chegar aqui. Eu digo, meu Deus, eu tenho que estar 2 horas de aula. E aí, eu estava analisando de manhã, a mulher veio comprar um coco ralado, eu estava ralando o coco dela. Aí ela olhou com um desprezo tão grande para o coco, para mim. Eu disse, vou ralar seu coco. Ela ficou, parecia que ela estava com nojo do coco, eu não sei o que era aquilo ali. E ela começou a, olha, eu vou ralar o seu coco. Ela, olha, mas cuidado para não fazer isso, cuidado para não fazer aquilo do coco. Eu digo, olha, vai lá para minha esposa lá, daqui a pouco o coco chega lá. Ela disse, não, eu vou ficar aqui, mas faça assim, 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 assim. E aquele dia eu estava tão cansado, não era para ela, eu estava tão puxado que eu estava com vontade de deixar o coco lá e ir embora. Mas eu me lembrei de Jesus, o que ele faria no meu lugar. Aí eu me segurei. Ralei o coco do jeito que ela queria, peguei para ela, obrigado. E ela foi embora. Eu pedi a Deus para ela ir para junto da minha esposa, lá para o outro banco, mas ela não foi, ela ficou no meu pé. Que a prova era comigo. Eu falei com Deus, Deus, eu não estou com paciência nem comigo, como é que eu vou dar para os outros? Eu disse para Deus, eu entendi que você está assim. Eu não estava com paciência nem comigo, eu estava a fim de deitar e apagar os olhos. Mas de repente, Deus deu graça e eu estou aqui para a glória de Deus. Então, são momentos que vêm para te provar, para te tentar, e você tem que ter sabedoria para dentro da situação. Conheço um amigo meu, servo de Deus, um homem é um exemplo. Não sabe ler, não sabe escrever, mas é um instrumento de Deus. Aí um emprego tão bom, irmão, tão bom. Numa empresa lá na Ampere, pegava de 8 da manhã e largava de 2 da tarde, que é todo o tempo para Jesus. Ó. De repente, irmão, o encarregado foi dar usado, né? Não sei, para reclamar com ele acerca de um erro dele, ou de alguma coisa que ele estava fazendo. Eu não sei, aconteceu porém lá, em vez de ele vigiar e ficar calado e dizer assim, Senhor, ele foi discutir com o encarregado. Aí, dividido. Perdeu a mesa. E aí? O outro, olha, tem 3 pessoas que conheço, servos de Deus, né, que ficaram desempregados simplesmente porque não vigiaram. Você trabalha para alguém, aí não precisa de carteira assinada, você vai limpar o capim do terreno de alguém, você é empregado daquela pessoa. Dá serviço àquela pessoa. Aquela pessoa mandar fazer, sim senhor, sim senhora. Entenda aí. Um crente na empresa ele é totalmente diferente de um ímpio. Ele tem que deixar história na empresa onde ele passou. Graças a Deus eu consegui fazer isso na empresa onde eu passei, de motoqueiro, 2 anos ali, e Deus me abençoou muito naquele lugar e muitas pessoas através de mim. Então você tem que ser assim, dar testemunho onde passar. Então, zelo pela sua salvação. São pontos que a gente tem que analisar para que a gente não venha se escandalizar e fazer com que outras pessoas venham ser assim, eu ser crente, igual aquele Deus me livre. Seja fiel. Vamos lá, vamos dar mais um pouquinho. É a vontade de Deus, a gente já leu, né? Agora, a ressurreição do Senhor Jesus são motivos para a nossa regeneração. 1 de Pedro 1:3, vamos lá? 1 de Pedro, que é lá no final. Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Quer dizer isso aí que se nós estamos aqui hoje é porque nós fomos privilegiados.
pela ressurreição de Cristo. Ei, irmão, entende uma coisa? Entende uma coisa? Olha, escuta essa. Existe, eu esqueci agora, parece que é mais de 7.000 religiões no mundo todo. Mais de 7.000 religiões. É mais ou menos isso. São muitas religiões que existem. Mas nenhum líder de nenhuma dessas religiões morreu e ressuscitou. Só o nosso líder morreu e ressuscitou. Só ele tem o poder sobre a vida, sobre a morte e sobre o inferno. E foi ele quem disse assim: ninguém tira a minha vida, Jesus disse, ninguém tira a minha vida não. Eu mesmo vou dar a minha vida e depois eu torno a tomá-la de volta. De poder. Agora, esse poder só foi válido pela obediência dele. Se Jesus tivesse um só pecado, ele não ressuscitava. E a gente estava perdido. Mas ele não pecou e ressuscitou. E é por isso que hoje a gente está aqui. Ressuscitou, está no céu e disse que vai voltar para nos buscar. Daqui a pouco ele está chegando, tá? Pode ser que não dê tempo para acabar essa aula, não. Então, primeiro ponto da aula. Daqui a pouco a gente volta com a outra parte da apostila.